Então, a gente vai começar a olhar hoje o tema dos 8 versos que transformam a mente, que foi um pedido de uma participante chamada Silvana Arruda. Então ela pediu: Roberto, será que tu poderia comentar um pouco essa questão dos 8 versos que transformam a mente? Então, eu fiz um resumo do contexto geral dos 8 versos que transformam a mente e trouxe para a gente poder dar uma olhada, tá? No mínimo tem alguma coisa aqui que vai poder nos ajudar durante o dia. Então, vamos lá. A gente tem esse tema que é os 8 versos que transformam a mente. E para começar, eu não sei se todo mundo conhece os 8 versos que transformam a mente, né? Quais são os 8 versos que transformam a mente? Então eu vou começar trazendo, tá? Apresentando para vocês os 8 versos que transformam a mente, e depois a gente entra nos comentários adicionais a cada verso dele, tá bem? Então ele diz assim, 8 versos que transformam a mente. Ele diz: com a determinação de alcançar o bem supremo, em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar a minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e com todo respeito, considerá-las supremas, do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente, e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos sem exceção toda ajuda e felicidade, por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter essas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. Então vamos lá. A ideia é que uma vez que esses versos tenham sido apresentados, eu trouxe um roteiro aqui para a gente comentar um pouco sobre o contexto disso. O que é isso que está sendo apresentado aqui? Qual é o contexto disso? Então essa prática que é os 8 versos que transformam a mente, ela é uma prática que o próprio Dalai Lama costuma fazer. Então, segundo ele, ele faz essa prática todo dia. Então, que a gente desconfie que essa prática tem alguma coisa aí, tem alguma coisa a ser oferecida para essa prática. Ela faz parte de uma categoria de ensinamento chamada Lojong, ou seja, uma tradução aproximada para essa palavra significa treinamento da mente. Que é mais ou menos assim, ó, qual a ideia por trás? Será que existe uma maneira de transformar as adversidades e os conflitos em uma oportunidade direta de transformação, uma oportunidade de praticar em cima daquilo? Geralmente a gente vê as adversidades e os conflitos como se fosse algo a ser evitado, né? É verdade. Aqui a gente vai tentar olhar como que aquilo pode ser usado como objeto de transformação. Então, por exemplo, ao invés de a gente perceber as pessoas difíceis e as circunstâncias adversas em nossas vidas como um obstáculo, uma tragédia, uma punição, agora a gente olha para essas mesmas experiências, mas com profunda compaixão e sabedoria. E com algum tipo de habilidade ali dentro, né? Em que sentido? A habilidade de se perguntar: como que eu posso usar essas práticas ou essas circunstâncias como uma prática real no caminho de transformação interna, né? Numa perspectiva última, além de desejar o bem-estar,
da própria pessoa e dos outros, a pessoa estaria almejando a iluminação, que é a clareza e total discernimento sobre a essência da mente, né? Então essa prática que a gente está vendo, ela ajuda a purificar os nossos obstáculos e aflições mentais, tá? Com o brilho natural da mente. Ou seja, se a gente tem clareza sobre o que é que está se passando, é natural que o acesso à sabedoria e à compaixão, como nossa verdadeira natureza, eles comecem a se tornar algo mais natural. Tá bem? Daí eu queria explicar já de cara que a abordagem para tentar explicar esse texto a ser usada vai ser a abordagem de Prajnaparamita, tá? Então, se a gente for tentar levar cada trecho dos 8 versos de Transforma a Mente ao pé da letra, aquilo vai dar problema. Porque dentro de uma abordagem dentro do Sansara, o ensinamento ele vai ficar todo contraditório. Ele fica parecendo que tem alguém que precisa parecer um santo, que precisa aguentar determinadas situações e outras não. Aquilo nada vai ser do que um Sansara disfarçado, entende? Então, se a gente tentar observar isso dentro de uma mente convencional, aquilo dá problemas. Fica... Um Deus nos acuda. Daí, antes de seguir, eu queria lembrar que a gente tem esses 2 tipos de inteligência, que é a inteligência expansiva e a inteligência contemplativa. A inteligência expansiva é geralmente o que a gente faz quando a gente está tentando acumular coisas ou se utilizar de ideias para criar coisas novas o tempo todo. Então, essa inteligência expansiva, ela está sempre no passado ou no futuro. Né? Ela está sempre buscando coisas. Já a inteligência contemplativa, ela pode buscar coisas, mas a inteligência contemplativa, ela leva em consideração o que é que está sendo visto dentro, o que é que se passa atrás dos olhos. Geralmente, quando a gente olha para a vida, a gente descreve o que está à frente dos nossos olhos. Já a inteligência contemplativa, ela descreve isso também, mas ela quer olhar com mais cuidado o que é que se passa atrás dos olhos. Essa é uma boa coisa, né? Então, se a gente entrar nessa questão da inteligência contemplativa, ela, a partir dos ensinamentos da meditação, a gente começa a observar o seguinte: a gente pode ter o mundo externo, o mundo interno. O mundo externo é o que a gente chama de mundo grosseiro. Por exemplo, vocês estão vendo, né? Tem uma parede branca, tem quadros aqui atrás, a cor da minha camisa e por aí vai. Isso seria o aspecto grosseiro. O ponto que a gente está querendo chegar é o ponto de transformação. Então, o ponto de transformação ele vai dizer respeito ao aspecto sutil da mente. Esse aspecto sutil da mente são inteligências ou bases onde a nossa mente pode entrar ali e quando a gente entra ali com a nossa mente, a gente começa a descrever a realidade ao nosso redor a partir daquele lugar. Tá? Então, por exemplo, isso pode dizer respeito às emoções perturbadoras ou podem dizer respeito às mandalas de sabedoria. O local físico, o local grosseiro, é o mesmo. Mas o local sutil, isso é a gente que diz como é que aquilo está. Então isso é muito útil, pessoal. Principalmente em tempos onde a gente tem uma certa urgência em restabelecer, reconectar as conexões humanas, né? A gente está precisando disso. Então é interessante que a gente comece a contemplar assim, para onde é que a inteligência expansiva está nos levando. E é interessante também que a gente comece a contemplar se está fazendo falta ou não na nossa vida uma inteligência mais contemplativa. Tá? Então, não é o tema da gente entrar em detalhes na questão da inteligência expansiva e por aí vai, e também não vai dar tempo de entrar nos detalhes dessa questão da inteligência contemplativa. Mas, por exemplo, dentro da inteligência contemplativa, a gente começa a ver que nós temos determinadas ações da mente. Então, em primeiro lugar, antes de eu querer transformar, eu preciso ter consciência do que eu quero transformar. Do contrário, eu não estou transformando nada, eu só estou usando uma inteligência expansiva para camuflar uma outra coisa, e uma outra coisa, e uma outra coisa, e uma outra coisa. É só isso. Eu pego uma coisa e transformo em outra. Pego essa como base e transformo em outra. Pego essa como base e transformo em outra. Essa é a inteligência expansiva, entende?
A inteligência contemplativa não. Ela olha que, por exemplo, dentro da mente condicionada, que é a mente usual, que as pessoas costumam se enganchar ali dentro, a gente tem uma mente que é responsiva, uma mente que controla ou uma mente que manipula. A gente poderia olhar isso com cuidado, sabe? Geralmente a mente que é responsiva é simplesmente uma mente que está sendo reativa às circunstâncias. Então é como se a pessoa tivesse sempre com a sensação de que está se afogando o tempo todo, dentro dessa mente reativa, né? Isso pode acontecer tanto com a gente quanto com as outras pessoas, tá? Já essa mente que seria baseada no controle, ela é uma mente que é útil. Por exemplo, pessoal, quartas-feiras de 20 e 30 da noite a gente vai se encontrar. Isso é um determinado tipo de controle aqui no Instagram. Mas a gente não está fazendo isso com desejo e apego, tá? Porque se tiver, quando as situações mudarem, e as situações são fluidas, né? Não sei se a gente já desconfiou que as situações elas mudam e não se importam com nossas opiniões. E aquilo dói pra gente. Então, esse controle, se ele começa a ser exagerado, aquilo vai doer um pouco. Além do mais, esse controle vai gerar o administrador que gerencia aquilo. E esse administrador, ele também está sujeito às causas e condições das situações, né? Então, em algum momento, esse nível de controle, ele não consegue controlar tudo e a pessoa afunda. Pum! E esse afundar geralmente é muito doloroso. Muito doloroso mesmo. E por fim tem a questão da manipulação, né? Que é assim, é como se a pessoa está sempre achando que ela dá um jeitinho. Ela dá um jeitinho para cá, dá um jeitinho para lá, e esse jeitinho ela pode até conseguir chegar onde ela quer. Mas o problema é que geralmente esse jeitinho ele não vai funcionar sempre. Em algum momento esse jeitinho vai entrar em colapso. E esse jeitinho de arruma um pouquinho aqui, arruma um pouquinho acolá, como a pessoa ela acabou se viciando nesse processo de fazer jeitinhos para manipular as coisas, para se tornar algo favorável, é muito doloroso. É muito doloroso tu chegar para alguém que nunca perdeu, por exemplo, e dizer, olha, hoje você perdeu. Ela não sabe o que é isso. Não é maldade. Ela não sabe o que é isso. E justamente porque ela não sabe, porque ela desconhece, aquilo dói. Então, se a gente recuar um pouco das histórias, como se as histórias fossem de alguém de fato, a gente começa a encontrar esses 3 tipos de padrões, tá? Responsividade, disciplina e controle e manipulação. Que é assim, é sempre um jeitinho que vem para cá, vai para cá. Ah, não, eu tenho um jeito de fazer andar. Tudo bem, não tem problema. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando do lugar que tu está vendo isso. Esse é o ponto. Porque o que acontece? Dentro desse posicionamento condicionado, a gente vai ter os 6 reinos e suas paisagens, né? Como é que é isso? Que diabos é isso de paisagem? Eu até separei aqui. É mais ou menos assim. A paisagem é um recorte da realidade que cada reino tem. Então esse recorte ele tem um conjunto de referenciais que não é cognitivo, é um conjunto de referenciais que se move com inteligências a partir do aspecto sutil da energia. E dentro desses referenciais a gente tem o recorte da realidade. Aquilo que eu consigo ver dentro do recorte, eu aceito. Aquilo que eu não consigo ver dentro do recorte, eu rejeito. Tá? Então, por exemplo, associado às 3 ações da mente condicionada, responsividade, controle e manipulação, a gente tem o reino dos infernos, o reino dos fantasmas famintos, o reino dos animais, o reino dos humanos, o reino dos semideuses e o reino dos deuses. Cada um desses reinos tem uma emoção perturbadora associada, tá? Por exemplo, o reino dos infernos a gente vai dizer que tem o ódio e o medo associado. Então, quem está olhando a realidade com esse recorte, esse reino, vê
tudo a partir de agressividade ou de medo. Não sei se vocês já viram assim, às vezes você pode estar conversando com alguém, ou às vezes isso acontece conosco também, tá? Não precisa se colocar também nessa posição de vulnerável também, que isso pode acontecer conosco também. E a pessoa diz algo e aquele algo machuca. Gente, palavras não têm poder de machucar, mas o lugar onde a gente está olhando tem. Então, por exemplo, já aconteceu por exemplo, a pessoa fala algo, ela está na borbulha mental, aí aquilo dói, aquilo machuca. Aquilo machuca porque o lugar onde a gente está se vendo provavelmente deve ser o reino dos infernos. Então, com que olhos é que eu estou vendo essa situação? Com que olhos eu vejo o outro dentro dessa situação? Então, o olhar contemplativo, ele inclui isso. O olhar expansivo, ele vai ficar procurando história em cima de história. Geralmente, o olhar expansivo, ele tem um vício que é uma doutrina mística, que é o é-porqueísmo. A pessoa fica assim, é porque, é porque, é porque, e ela não sai do canto. É porque, é porque, é porque, é porque. O olhar contemplativo não, ele olha que aquilo está presente, ele olha que aquilo está vivo, mas ele diz assim, de onde é que isso está fazendo sentido? Como que isso surge, né? Como que aquilo mexeu com a minha energia dentro? Essa é uma boa coisa. Então, dentro do reino dos infernos, agressão e medo. Dentro dos fantasmas famintos, eu tenho um ciclo. Fantasma faminto, a emoção perturbadora é a carência. Esse ciclo, ele vai surgir como uma sensação de escassez e uma sensação de consumo. É associado, tá? Escassez e consumo. Escassez, consumo. Então, quando eu olho para as coisas, eu vou sempre descrever as coisas a partir da escassez e do consumo. Depois a gente tem o reino animal. O reino animal é um tipo de amortecimento diante da realidade. Tá? Então, a gente poderia descrever o reino animal como um tipo de inércia. Essa inércia pode ser uma inércia ativa ou uma inércia passiva. Se for uma inércia passiva, é como se a pessoa olhasse para as coisas e para o mundo e ela tem uma falta de interesse em ampliar a visão dela. Ela vai ficando uma coisa meio preguiçosa, assim. Tipo, olha, o mundo está girando. Você viu que a vacina chegou? Olha, deixa eu ficar um pouco quieto aqui na minha rede, uma Wi-Fi, assim, e tá tudo bem, deixa quieto, assim. Tá certo, então vamos lavar aqui a louça. Ah, não, essa coisa de lavar a louça, deixa isso quieto, entende? Também pode ter uma inércia ativa, que é mais ou menos, a pessoa ela tem muitas metas ali dentro e ela gera um senso de territorialismo ali dentro. Então ela de segunda a sexta faz uma coisa, sábado e domingo de novo, e de segunda a sexta faz uma coisa, e depois sábado e domingo de novo, e ela não tem uma vontade de ampliar a visão dela. Por exemplo, tu falar compaixão, por exemplo, uma pessoa dá uma olhada assim, não, essa coisa de compaixão dá muito trabalho, deixa eu ficar aqui mesmo. E depois a gente tem o reino humano se move por planejamento, né? Ah, que legal, a Silvana entrou. Bacana. Que o reino humano vai se mover por planejamento. Então, o problema não é o planejamento em si. O problema é que quando a gente tem apego ao planejamento, que é o reino humano, aí aquilo dá problema, né? Durante a pandemia, teve uma pessoa que eu estava acompanhando que ela justamente disse isso. Olha, Roberto, o que aconteceu foi que quando teve a pandemia, eu entendi, pá, e aquilo doeu. O que doeu, mulher? Eu entendi que, por exemplo, eu tinha apego à minha rotina. Era tudo muito planejado, entende? Era assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Aí veio a pandemia e mexeu com aquilo. Nossa, aquilo doeu. Ah, mas doeu valendo. Doeu valendo. Aí ela entendeu o que era o reino humano. Ela dizendo para mim, né? Olha, eu entendi o que é o reino humano. Depois a gente tem o reino dos semideuses, né? Os semideuses, eles são competitivos, assim. Eles estão sempre competindo. Eles estão sempre dentro de uma polaridade que é vitórias, em busca de vitórias
e evitando derrotas o tempo todo. Eles estão em busca de conquistas e evitando serem derrotados. Então eles estão sempre em velocidade. Os semideuses estão sempre em velocidade, se movendo de um lado para o outro, e eles têm esse tipo de doença contagiosa que é o ciúme, né? Então, por que o outro está tendo sucesso e eu não? Porque isso incomoda. Depois a gente tem um reino dos deuses, assim, que não necessariamente é um reino doloroso. Mas o reino dos deuses, eles têm ignorância. E por eles terem ignorância, em algum momento, eles vão aproveitar a vida dentro dos prazeres e facilidades, né, que os deuses têm, mas é como se, na perspectiva dos ensinamentos, se a pessoa passar a vida inteira sem contemplar esse aspecto mais sutil de quem e o que na verdade ela não fez nada na vida dela, entende? Ela investiu muito tempo e dedicou muito tempo a coisas que não vão ajudar ela na hora do aperto. Vocês entendem na hora do aperto assim? Por exemplo, é muito interessante que a gente está recebendo a vacina justamente perto de março. Mas há um tempo atrás... E aí, tu faz o quê? A pessoa não sabe dizer. Porque quando brota um nível de incerteza na vida da pessoa, aquilo é insuportável. Ela não sabe o que fazer com aquilo. Mas ela não sabe porque ela desconhece o que fazer com aquilo. Esse é o ponto. Então o que acontece? Por que a gente está falando disso? Porque em um certo sentido, em algum momento da nossa vida, a gente passou ou vai passar por algum tipo de desconforto. Eu não quero ser do contra não, tá, galera? Eu só estou querendo falar disso para a gente poder entender essa abordagem. Então, por exemplo, algum desconforto com situações ao nosso redor, tá? Então, por exemplo, as pessoas vão aparecer dentro dos seus mundos e aquilo vai aparecer muito sólido, causal, tem metas ali dentro, tem propósitos, tem uma estatística, tem uma linha, uma sequência temporária e por aí vai. E aquilo está tudo meio articulado. A questão é que no meio daquilo a pessoa acaba se esquecendo de quem ela verdadeiramente é. E isso traz problemas. Porque no meio do movimento usual do Sansara, o problema inteiro não é o Sansara. O problema inteiro é que a pessoa tem abstinência de Sansara. Então pode ser que no meio dessa roleta russa, durante o dia, por exemplo, a gente pode experimentar as 6 emoções perturbadoras de maneira aleatória. Assim. A pessoa não sabe dizer muito bem porque que aquilo está acontecendo. Então pode ser que no meio daquilo surja um estagiário do Buda, que é o Bodhisattva, né? Ou a Bodhisattva. E aí ele olha aquilo com visão mais ampla e faz, os seres precisam entender para onde é que eles estão indo. Onde é que isso vai dar. Mas então se eles integrarem as suas ações, o aspecto sutil, talvez as coisas melhorem. Geralmente a gente não fala muito do aspecto sutil, né? Não fala, a gente está muito preso em resolver, controlar ou manipular aquilo para afastar logo aquilo, né? Afastar aquela situação da nossa frente. A gente não tem nem um pouco de estabilidade para querer olhar mais a fundo. Então, os Bodhisattvas vão lá para ver se tem um jeito de falar com os seres para a semente de Buda deles aflorarem. Ou seja, para a lucidez aflorar, né? Então, o que acontece? Esse ponto, que é a essência da mente, ele seria o ponto de virada na essência de todo o budismo. Então, o budismo inteiro ele vai trabalhar com métodos e ferramentas que nos ajudem a entender a essência da mente. Mas, Roberto, para que eu preciso entender a essência da mente? Porque se tu entende qual é a essência da mente, tu entende todo o processo daquilo que a gente está chamando que é perturbador e não se perturba. Esse é o ponto, entende? Por exemplo, uma criança de 2 anos, especialistas já mostraram aí, que uma criança de 2 anos já começa a ter dor de cabeça, pessoal.
Como é que uma criança de 2 anos vai lidar com dor de cabeça? A gente que já é adulto, a gente fica um pouco assim para entender o que é que está acontecendo. Imagina uma criança. Como é que ela vai comunicar aquilo, entende? Então, eu só consigo comunicar aquilo que eu consigo ver. Se eu não consigo ver, eu tenho medo daquilo. Se eu tenho medo, aquilo vai me trazer obstáculo. Então, o que acontece? Essa questão da essência da mente, ela é algo que precisa ser experimentada. Dentro do contexto de prática, tá? Então, talvez essa explicação que eu vou dar complique mais do que ajude, mas isso precisa ser falado. Isso precisa ser apontado. Por exemplo, como é que a gente pode intuir a natureza de Buda, ou a essência da mente? A gente já passou pelo berçário, a gente já passou por uma escola, já passou pelo ensino médio, já passou pela faculdade, está tendo algum emprego, ou já passou por algum emprego, e alguma coisa na gente permaneceu, e outras mudaram. Depois é assim, relações que surgem, relações que cessam, e no mínimo, de alguma maneira, essas relações que surgem e cessam, algumas são mais suaves, outras mais acontecem de forma abrupta, né? Por exemplo, todo mundo aqui já sofreu ou já fez alguém sofrer com o chamado coração partido. Mas não é que depois de um tempo esse coração partido arruma um outro rumo, assim. Outro exemplo, a gente pode ter almejado bastante uma determinada carreira profissional e aí no meio daquilo a gente pede demissão ou outra pessoa vem e demite a gente. Então tem alguma coisa dentro de nós que segue mesmo diante daquilo que está mudando. Por exemplo, perdas familiares também. Quando uma mãe morre, o filho morre junto. O pai também e por aí vai. Então esse luto, ele não é um luto de alguém, é um luto de todos ali dentro. Mas o que é que está entrando em luto, de fato? Essa é uma boa pergunta, entende? Então essas questões são úteis, pessoal, porque geralmente as coisas úteis da vida a gente não recebe uma indicação de como olhar para aquilo. Então, ainda que a gente tenha uma sensação de que a gente está vivendo de um determinado jeito e depois a gente vai viver de outro, e que a gente vivia de um jeito e agora a gente está vivendo de outro, na visão dos ensinamentos não é bem assim não. Na visão dos ensinamentos, as coisas não são nem piores nem melhores, já que o que importa é o aspecto sutil. E dentro do aspecto sutil, se a pessoa não tem lucidez, a pessoa está simplesmente girando dentro do samsara, girando dentro da roda da vida. Então isso é muito comovente, tá? Porque aquilo que a gente consegue se descrever como sendo nós mesmos, segundo os ensinamentos, na verdade é um tipo de fixação ao que dentro da originação dependente está descrito como o segundo elo, que é sanskara. O problema é que sanskara funciona a partir de ações pré-determinadas. E essas ações, a pessoa se movimenta no mundo e começa a ver o mundo a partir dessas ações. Pois é. Esse é que é o problema, porque essas ações vão produzir sofrimento para a pessoa e ela não sabe dizer mais ou menos de onde isso vem. Isso está dentro de um contexto chamado karma primário e karma secundário, tá? Então, quando a gente muda fora, parece que tudo mudou, mas não é assim. Para a gente realmente mudar, tem que mudar dentro. Então pode ser que em algum momento esse movimento, que parece que é um pouco vago, né? Como assim vago? É assim, tem uma hora que a pessoa diz, para onde é que eu estou indo com esse movimento todo? Ele começa a entrar em colapso. Nem que seja quando a pessoa entra em crise. Só que mesmo quando ela entra em crise, alguma coisa dentro dela segue, intacta. Então, a partir do treinamento da mente, e os 8 versos que transformam a mente está dentro disso, a gente começa a intuir que todos os seres possuem uma natureza que está livre desse processo, das identidades. É uma natureza que está livre, viva e ela é criativa. Ela cria as experiências o tempo todo. Então, talvez, quando isso acontece, a gente começa a estar aberto a entender como que a mandala da Prajnaparamita funciona. Ou seja,
como é que a realidade realmente é, e não se relacionar com a realidade a partir de recortes dos 6 reinos, né? Então, enquanto estivermos vivos e com a situação mais ou menos bem, é bom a gente aproveitar isso, tá? Daí a gente vai avançando nessa compreensão. Então a gente desenvolve visão, que é motivação. Daí os bodhisattvas, eles olham para os seres e eles dizem, não, eu acho que seria bom ir lá pelo menos conversar com eles. Então eles entendem os jogos dos 6 reinos e eles também jogam aquilo. Eles entram no jogo, mas eles não estão fixados dentro do resultado daquilo. Eles não dependem das bolhas para se movimentar. Eles se movimentam com energia autônoma. A segurança deles não vem a partir de um resultado de fora. A segurança deles vem nessa compreensão. Os 5 elementos em equilíbrio e compreensão da essência da mente. Então, desse lugar, eles começam a direcionar a mente deles para manifestar compaixão pelos seres que sofrem sem precisar, não precisa passar por aquele sofrimento inteiro, mas eles desconhecem como que a mente deles cria aquilo. Eles desconhecem aquilo. Então, como os seres não reconhecem quem são de fato, os bodhisattvas precisam ir lá para conversar com eles. Então, por exemplo, quando um bodhisattva vai chegar para alguém e pergunta, quem é você? Essa é uma boa pergunta, pessoal. Porque essa questão da identidade, como ultrapassar as limitações, os recortes dos 6 reinos, ela vai estar descrita pelos ensinamentos da Roda da Vida. Então, por que eu comecei falando desse processo? Porque a gente precisa entrar nos 8 versos que transformam a mente, e os 8 versos que transformam a mente, na verdade, eles funcionam como um método de treinamento para a gente lidar com as 8 preocupações mundanas. Ô Roberto, o que são as 8 preocupações mundanas? As 8 preocupações mundanas são as preocupações das 6 classes de reino do Sansara. Então os bodhisattvas, eles geram imunidade aos 6 reinos. Como é que a gente consegue gerar imunidade? Entrando nos 6 reinos. Vai sair a vacina da Covid, né, pessoal? Já saiu, né, na verdade. Como é que a vacina é produzida? Entrando em contato com o vírus. A mesma coisa. Então, ao invés de gerar hostilidade ou apego aos 6 reinos, os bodhisattvas, eles geram imunidade. Qual é a imunidade de um bodhisattva? Compaixão. Compaixão é a vacina para os 6 reinos. Então, por exemplo, o bodhisattva ele olha para os seres dentro das suas urgências. Assim. Os seres estão de um lado para o outro se movimentando, sem rumo. Porque a gente não tem um propósito final, entende? Porque a essência da mente é criativa. A mente está sempre criando coisas o tempo todo. Então, aí os seres estão lá, querendo ser eficientes, querendo ser úteis, querendo ter propósito e por aí vai. Então o Bodhisattva acha aquilo e diz, acho que eles estão com febre. Eles estão precisando de um tratamento. Acho que eles estão com pressão alta, assim, algum tipo de esquizofrenia, talvez. Então, por compaixão, os bodhisattvas dizem, talvez fosse bom desenvolver algum jeito de conversar com eles. Eles precisam saber disso, né? Então, uma forma da gente observar se a gente está dentro desse aspecto ou não, é a gente olhar o seguinte, ó. As 8 preocupações mundanas, aqui a gente vai ver como um conjunto de apegos e aversões que nos prendem ao samsara. Tá? Não é do encontro de hoje querer aprofundar isso, não é isso. Então o que acontece? Elas são classificadas em 4 tipos de esperanças e 4 tipos de medos. As 8 preocupações mundanas. Elas vêm pareadas. Então, quando a gente começa a descobrir esse caminho da iluminação, esse caminho do treinamento da mente, a gente começa a se dar conta se isso é verdade ou não. Tá? Então eu fiz aqui um resumozinho que é o seguinte. O primeiro par de esperança e medo das outras preocupações mundanas, ele é baseado em elogio e crítica. Por exemplo, gente, parece que a gente, quando está sobre o feitiço de elogio e crítica, parece que a gente precisa ser paparicado o tempo todo. Precisa ser paparicado constantemente.
Ou se a gente não estiver sendo paparicado o tempo todo, a gente começa a ter dúvidas sobre o nosso valor. Tá? A gente começa a ficar um pouco inseguro. Será que eu sou isso mesmo ou não? E insegurança é sinônimo de medo. Então, quando não estamos buscando elogios, a gente está ocupado tentando encobrir os nossos erros para não sermos descobertos. Gente, dá muito trabalho fazer isso. Porque ou é um ou é outro. Os dois estão juntos, tá? Mas ou a pessoa está ocupada dando manutenção em como não se sentir paparicado, elogiado, ou como não ser criticado. Isso dá muito trabalho. Isso também traz sofrimento. Outro ponto. A própria felicidade e o sofrimento condicionados a um objeto, né? A uma situação, a uma felicidade que vem de fora. Então, uma vez que a gente tem felicidade, a gente tem medo de perder essa felicidade. Então, quando o sofrimento surge, nenhum pensamento positivo consegue fazer o sofrimento ir embora, porque aquilo se movimenta por energia, não é verdade? Então, quanto mais a gente investe energia para aquilo ser diferente, mais a gente sente dor. Não sei se vocês já pararam para contemplar isso. Então, é interessante observar para essa paridade como se fosse uma pilha, né? E a gente está sempre querendo trocar essa pilha, recarregar essa pilha, chamada felicidade e sofrimento. Depois a gente tem uma coisa chamada ganho e perda. Como assim, Roberto? É assim, no momento em que a gente está prestes a parabenizar a nós mesmos pelo nosso sucesso, algo puxa o nosso tapete, por exemplo. Repetidamente, as coisas que trazem esperança no momento seguinte podem não trazer. Então, é interessante também olhar para isso, porque em qualquer caso a pessoa está muito ansiosa. Então, às vezes é uma boa coisa olhar para isso, né? Será que eu estou ansioso agora? Geralmente essa ansiedade está ligada a alguma das 8 preocupações mundanas. Tá? Depois a gente tem fama e esquecimento. Geralmente, a gente, quando está enfeitiçado por fama e esquecimento, a gente está obcecado pela fama e teme a própria insignificância. Eu sou uma farsa. Então, quando percebemos como precisamos trabalhar duro para sermos vistos como alguém especial, nosso medo da insignificância só aumenta. Então, a gente precisaria olhar isso com cuidado, tá, gente? Não é o tema hoje destrinchar isso, mas seria bom a gente olhar isso com cuidado. Elogio e crítica, felicidade e sofrimento, ganho e perda. Tá? E fama e esquecimento. E ver o quanto dá trabalho sustentar isso. Tá, uma vez que a gente é apresentado as 8 preocupações mundanas, a questão é como faz para trabalhar com elas. Então, a gente tem o seguinte, apegos e aversões. Como trabalhar a partir disso, né? A partir dos 8 versos que transformam a mente, tá? Então a gente vai ter uma conversa aqui sobre esse tema. Então vamos lá. A gente vai voltar para a leitura inicial e vai ler novamente agora os 8 versos que transformam a mente, só que dentro da perspectiva de como pegar as circunstâncias e trabalhar com aquilo. Então, a primeira parte do texto diz assim: com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres. Então, isso seria a expressão de Bodhicitta, tá? Bodhicitta é essa inteligência que nos permite ter lucidez e ajudar de modo verdadeiro sem queimar junto. Então, isso seria o bem supremo. Depois, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos. Ou seja, a joia mágica que realiza desejos é a verdadeira face dos seres, que é a natureza de Buda. Então, a partir da mandala da Prajnaparamita, a gente começa a reconhecer aquilo que não afunda diante das aparências, diante das identidades, diante das expressões criativas vazias e luminosas que são sustentadas o tempo todo pelos seres, mas eles não se veem assim. Eles não se veem livres daquilo. Eles se veem aprisionados com aquilo. Então depois segue no texto, né? Vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. De novo, voto de Bodhicitta, motivação correta. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e com todo respeito considerá-las supremas, do fundo do meu coração. Isso é assim,
Na companhia de outras pessoas é assim, localizar o que não afunda nos seres. Os seres não são a credencial deles, não são suas credenciais. Se a gente vê os seres como eles realmente são, eles têm uma natureza primordial, sabedoria primordial, e eles operam aquilo dentro de um jogo, a partir de referenciais, dentro de causa e efeito. Então, na verdade, os seres sencientes são Budas que estão dentro de um carnaval que é chamado Sansara, e eles estão fantasiados de seres sencientes. Só que eles se fantasiaram tanto daquilo que eles esquecem da sua verdadeira essência. Então as práticas vêm para nos ajudar a reconhecer de fato quem a gente é. Tá? Depois ele diz, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas. Então como é isso, né? Então aqui a gente olha o seguinte, a gente está dentro dos lugares, os locais comuns. Em casa, no trabalho, no dia a dia, na família. E no lugar onde a gente está, a gente agora tenta olhar com o olho da Prajnaparamita o outro. Como assim? Então, o outro não é bem um retrato da minha expressão autocentrada. O outro não é bem o que é que eu estou conseguindo ver. O que eu estou conseguindo descrever do outro é algo menor. Por incrível que pareça. O que importa mesmo é o potencial búdico que o outro pode manifestar. A expressão criativa, aquilo é temporário. Então, insignificante é assim. É praticamente, por exemplo, parar de tentar se comparar, pessoal. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. E se colocar em relevância, ou seja, o que realmente importa para a gente e para o outro é a gente encontrar o nosso potencial búdico, essa potência criativa que está sempre com nós o tempo todo. Daí ele diz, com todo respeito, vamos considerar as pessoas supremas, do fundo do meu coração. Então, por exemplo, os Bodhisattvas eles estão incessantemente a serviço dos seres. Então, Sua Santidade Dalai Lama, Chagdu Rinpoche, Trungpa Rinpoche, Tenzin Palmo, Dzongsa Khyentse Rinpoche, Zakontru e por aí vai. Ou seja, é bom entender isso, entende? O que é que move esses seres em um movimento de benefício? A única intenção deles é querer beneficiar. O que é que move eles, entende? O que é que bate no coração deles? Então, o bem-estar das identidades é algo menor, pessoal. O bem-estar das identidades é como se a gente tivesse como uma criança que quando o brinquedo quebra, a gente chora. Esse é o bem-estar das identidades. Já que, por exemplo, quando a gente ajuda os outros a tentar a que o outro cresça dentro dessa dimensão de lucidez e compaixão, aquilo é algo Mastercard, não tem preço. E os mestres se movem por isso, né? Os mestres e mestras. Então seria uma boa coisa, assim. Então a vida da pessoa se eleva e o patamar da visão que a pessoa tem diante da vida também. Depois ele diz, no texto, tá? Em todos os meus atos vou aprender a examinar a minha mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Ou seja, a atenção com C cedilha surge do cuidado, o cuidado surge do discernimento e lucidez está tudo junto. Então, tudo isso está sendo colocado em pauta aqui. As emoções constantemente começam a nos sabotar. E a gente se dá conta e faz o possível para ter clareza sobre aquilo. Né? Então surge treinamento, tá? O maior presente que a gente poderia oferecer para a gente e para os outros é aspirar ter algum tipo de contato com a prática de meditação, algum treinamento que possa nos ajudar a gente se compreender dentro dessa inteligência contemplativa. Depois ele diz, vou prezar os seres que têm natureza perversa, e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. Então quem for casado, já vai dormir. Aí olha assim para o marido ou para a esposa e diz, tesouro precioso, muito difícil de achar. É isso, entende? Não. O que acontece? Os seres de natureza perversa, eles estão causando negatividade e confusão. E a gente não vai ficar omisso a isso. Mas é justamente aqui que a gente pode praticar. Vocês entendem? A compaixão, a gente não vai praticar compaixão com os ursinhos carinhosos, pessoal. Compaixão não é isso, tá? Então, a gente vê, por exemplo, se a gente tem meios hábeis ou não para poder ajudar. E a gente tenta viabilizar alguma conexão positiva ali dentro. Porque não precisa
ficar julgando, entende? A própria pessoa já está sofrendo com as próprias ações que ela está fazendo sem se dar conta. Se ela não sofre agora, ela vai sofrer mais à frente. Ela ignora a ação de originação dependente, né? Ela ignora a interdependência. Então, por exemplo, é tipo um psiquiatra. Então, o psiquiatra ele recebe um paciente e ele está olhando como é que ele vai ajudar o outro a sair daquilo. Tá? Ou um professor que vê o aluno com dificuldade e como é que faz para ajudar o outro a sair daquilo. A gente não quer que o outro fique dentro daquilo, porque ele não é aquilo, entende? Ele tem um potencial para avançar. Então, no caso dos bodhisattvas, eles têm visão, eles têm prajnaparamita. Então, eles localizam os obstáculos e começam a lidar com aquilo a partir das 5 sabedorias, por exemplo. O tesouro precioso é justamente os lugares que nos assustam, pois assim a gente tem como trabalhar com aquilo, entende? Gente, se tiver algum lugar que eu tenho medo de entrar, eu não tenho como manifestar amor ali dentro. Porque se eu tenho medo, eu não tenho como manifestar amor. Eu não tenho como amar aquilo que eu tenho medo. Aquilo que tem medo vai me trazer raiva, entende? Vai me trazer aversão. Então, aquilo que surge como um problema, entre aspas, na verdade é um objeto de superação de obstáculos. Aquilo sempre estava ali. Só que agora eu pego aquilo e vejo aquilo como um ornamento do treinamento. Tá? Então aquilo é um tesouro precioso. Se eu quiser aprender como faz para lidar com a raiva precisa surgir. Gente, frase motivacional sobre a raiva não muda o aspecto da raiva. Precisa treinar e contemplar a raiva. Vestir aquilo, vestir a camisa daquilo, mas sem se enganar ali dentro. Esse é o ponto. Então, quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa ou a insultarem, caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Aqui a gente vai tentar treinar a ação de poder. A gente tem ação pacificadora, ação incrementadora, ação irada e ação de poder. Então, por exemplo, quando a gente não aceita a derrota, significa que eu estou competindo. Porque vitória e derrota pertencem ao âmbito dos semideuses. Eles são competidores, né? Eles estão sempre querendo mostrar que são melhores. Então a gente só está dando força àquilo. A gente está demonstrando os nossos pontos de entrave e de rigidez. Tá? Então a gente agradece. Ah, que maravilha, você mostrou um ponto de entrave que eu não conseguia ver. Então, a gente só conecta com aquilo se a gente tiver karma com aquilo. Então a gente também tem a capacidade de olhar mais de perto a nossa resiliência, tá? Diante das situações. Ou seja, o ponto principal não é se vai ganhar ou perder, se está certo ou se está errado, se eu sou melhor ou pior, é se a gente tem lucidez ou não. Esse é o ponto. Então, se diante de todo obstáculo que surgir, a pessoa dizer assim, um momento, eu preciso chamar pelo meu pai e pela minha mãe, a pessoa não vai muito longe, entende? Toda vez que surgir um obstáculo, ela dizer, eu preciso chamar meu pai e minha mãe, não vai muito longe. Então, o que acontece? A adversidade, ela pode acontecer, pessoal. Por exemplo, a gente estuda o Buda Dharma, que é a história de vida do Buda, e a gente vê que o Buda passou por muitas adversidades. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não estava fazendo nada ali, e foi morto na cruz. Fazendo nada no sentido, em que sentido? Que ele não estava promovendo discórdia, pelo contrário, ele tem um trabalho de bodhisattva ali. Mas, pois é. Então a adversidade acontece, mas a perturbação do outro não vai me perturbar. Deu para entender? Então mantemos equilíbrio, porque a nossa mente agora ela tem bodhicitta. A mente que se perturba é a mente que está dentro do jogo. A gente não está depositando nossa felicidade em vitórias e derrotas. Pessoal, peguem o Guinness Book e olhem o nome da galera que está lá. São pessoas que entraram na história e depois. É isso, entende? Então não precisa ficar se justificando, por exemplo. A gente aceita a derrota, tá certo, você quer ser vitorioso, né? Tá certo. Lá na frente você vai se encontrar com o Maharaja. Porque o nosso refúgio não é o jogo. Refúgio é onde eu tomo segurança, tá? Qual a minha fonte de felicidade? Nem tampouco o resultado do jogo, porque o jogo é dinâmico, pessoal. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. O jogo é dinâmico. Então, ele segue. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Isso é uma boa coisa, entende? Porque isso aqui é uma prática de compaixão no dia a dia. Então, é assim, tudo aquilo que é adverso, em um determinado grau, demonstra
todos os nossos apegos e fixações, que a gente eventualmente tem ou precisa trabalhar, tá? Então todo o resíduo, todos os obstáculos são mostrados pelos nossos guias espirituais. Quem são os nossos mestres espirituais, pessoal? Marido, esposa, pai, mãe, filho, filha, chefe, rapaz do delivery, por aí vai. Ou seja, é justamente porque é justamente aquele ser que a gente deu atenção e ele não retribuiu a atenção que a gente estava dando, é justamente aí que tu começa a ver que tem apego. E que dói ficar dentro do apego. O problema não foi a ação. O problema é que eu estou apegado a que aquela ação me traga um resultado. E isso dói. Então, quando a gente começa a rodopiar ali dentro, essa é a lição mais experimental possível sobre como que a gente fica preso. Daí a gente trabalha do jeito que for adequado. A gente começa a praticar. A gente começa a entender, Maharaja, ele tem emissários. E às vezes os emissários aparecem. Por exemplo, Lama Padma Santen, que é meu professor, ele costuma dizer assim, que a porta dos infernos começa com um elogio, né? Isso é muito forte, pessoal. Isso é muito forte mesmo. Então a questão mesmo é aprender a como lidar com a adversidade, como treinar a mente para isso. Então precisamos ver quais são essas adversidades. Porque, por exemplo, eu só consigo trabalhar com aquilo que eu consigo ver. E a vida, ela é muito maior do que os nossos planejamentos e controles. Com certeza. Por exemplo, ninguém tinha planejado em ficar de máscara por um ano. Mas não é que a vida oferece um jeito da gente se mover, pessoal? Então, do nosso lado, a gente tem a diversidade como um sinal perfeito para saber se tua prática está flutuando ou não diante das circunstâncias. E às vezes a pessoa pode ficar um pouco entorpecida na prática, né? Não, eu sou alguém que quero paz, que sou uma pessoa boa e que quero o melhor para o mundo. Aí alguém xinga ela, aí alguma coisa dentro dela mexe. Aí ela começa a mudar de cor, fica verde e cresce. E fica de 2,30 m e vai atacar outra pessoa. Como é que é isso, entende? Essa é uma boa coisa. Então ele diz, em suma, vou aprender a oferecer a todos sem exceção. Oferecer. Esse é o ponto. Oferecer. Toda ajuda e felicidade por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade por meios diretos e indiretos. O que é isso? O voto de Bodhicitta sendo renovado. Ou seja, a pessoa entrou uma vez naquela situação, entrou de novo, e ela diz, a situação pode ser transmutada. Com certeza. Com certeza. Não vai ter um botão que faz tudo resolver. Não é por aí. É pelo contato com a situação, sem tremer. Então, a gente não está fazendo vista grossa diante das coisas. O problema é simplesmente a gente perder visão diante das perturbações internas, sejam as nossas ou dos outros. Depois ele diz, vou aprender a tomar em mim em sigilo. Isso seria a oferação, a atitude do Bodhisattva, né? Então o Bodhisattva ele vai servir e vai oferecer, mas ele não espera retorno por isso. Tem que ter bodhicitta para fazer isso. Por exemplo, a pessoa vai cuidar de filhos pequenos. Gente, qual é a recompensa de cuidar de filhos pequenos? Não importa, entende? A tua alegria é assim, ouvir um choro, tu levanta. E tu quer o melhor para aquele ser. Aquele ser não sabe nem o que é que está acontecendo direito ao redor dele. E tu vai cuidar e vai cuidar para o mundo, entende? Então esse seria um exemplo. Depois, a tomar sobre mim em sigilo todos os males dos seres que ele diz aqui, que é como se fossem nossos pais e mães. Então, na visão tradicional budista, é como se a gente tivesse nascido e morrido muitas vezes. Então, não importa quem sejam as pessoas, é como se todo mundo já tivesse sido nossa mãe, pela questão do afeto que a gente tem, né? Depois ele diz, vou aprender a manter essas práticas isentas das máculas das outras preocupações mundanas. Ou seja, vou fazer essas práticas olhando mais de perto quais são as minhas queixas. Por exemplo, máculas das outras preocupações mundanas. Isso está acontecendo comigo por quê? Aí vem a história inteira aqui em cima. Dá uma respirada, esfrega os olhos da sabedoria, assim. Olha de novo. Aí, quando olhar de novo, vê se não é assim.
Isso está acontecendo comigo e está me deixando mal porque eu desejo elogios e não quero ser criticado. Porque eu quero prazer, que é a felicidade, e não quero encontrar sofrimento. Porque eu quero ganhar, mas não quero perder. Porque eu quero ser famoso, mas eu não quero ser ignorado. João Grilo, entende? A pessoa tem que estar cansada dessa agonia de ficar rico e ficar pobre dentro do samsara, entende? Então o que acontece? A pessoa começa a entender isso e ela diz, não faz sentido eu seguir dessa forma. Ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, seguindo no texto, significa assim, ilusórios não representa bem a ideia da coisa. Na verdade, o que ele está tentando dizer é assim, essas expressões criativas, que são a própria manifestação do Buda primordial, elas surgem como um jogo ali dentro. Só que a gente está olhando, a gente está criando o jogo, mas depois que o jogo acaba, tu não está preso ao resultado daquilo, entende? Então, por exemplo, às vezes a gente está dentro do jogo e a gente quer muito algumas coisas que sejam do nosso jeito, e às vezes a gente também está se vangloriando porque conseguiu aquilo. Ou pelo contrário, está se depreciando também. Gente, isso é um tipo de agressão. Tanto se vangloriar quanto se depreciar. Gente, homem, te ajeita, como a gente diz por aqui. Mulher, te ajeita. Por quê? Porque para verdadeiramente jogar o jogo, a gente precisa brincar ali dentro. Ou seja, o samsara inteiro ele não vai ser ultrapassado por uma guerra que a gente vai fazer, por uma cara feia. O samsara inteiro ele vem por lucidez. E a lucidez ela não luta contra, ela não entra em oposição, em choque. A gente precisa rir daquilo, a gente precisa rir de qualquer coisa que a gente se descreva ali dentro. A gente precisa estar dentro e fora, um pé dentro e um pé fora. Aí tu consegue fazer isso. E por fim ele diz, assim seria libertado da escravidão do apego. A escravidão do apego é assim, a gente não tome o samsara como uma coisa séria e pesada. É um jogo de aparências. E no meio daquilo, que a gente começa a suspeitar que a prisão que a gente acha que a gente está, ela não tem solidez. Porque mesmo que a gente diga assim, não, essa prisão tem solidez. Uma hora aquilo gira e uma hora aquilo se interrompe. Nem que seja pela impermanência, tá? Então, no mínimo, a pessoa entende a vacuidade pela impermanência. Ela entende como é que essa natureza livre se constrói a partir de episódios dentro das identidades. Então as identidades elas precisam do jogo. Qual é o pano de fundo do jogo? Qual é o grito de guerra do jogo? As 8 preocupações mundanas. Para se descreverem como sendo vivas, para se descreverem eu sou assim. A pessoa tem síndrome de Gabriela, entende, pessoal? Dentro das 8 preocupações mundanas. Então ela está buscando elogio e crítica, está buscando felicidade e sofrimento, ganho e perda e fama e esquecimento. Mas ela não tem consciência de que ela está fazendo isso, entende? Ela está inconsciente desse processo. Então é bom a gente entender que a gente precisa recuperar nossas vidas de volta, diante das flutuações e inquietações que surgem dentro do samsara. Então, para começar, que a gente possa ter uma boa aspiração, que é que eu possa começar a desenvolver lucidez e compaixão o quanto antes. Essa é uma boa aspiração, entende? Então, já que, para encerrar, queria lembrar que essa prática, que é os 8 versos de transformamento, ela é uma prática que o próprio Dalai Lama faz, e ele faz ela todos os dias. Então tem alguma coisa de especial aí, tá? Então, ao invés da gente manifestar a nossa energia e depositar nosso tempo de vida dentro das bolhas, demandando, sendo carente, se fazendo de vítima, que a gente vampirizando, né, pessoal? Que a gente possa, ao invés de apontar dedos, que a gente possa se mover querendo servir e beneficiar.